Eu sou Luciana Nascimento, petiana, E eu sou Tícia Cabral, também petiana. e estamos começando mais um episódio do Equaliza Pet, da série Eletrotalk, como chegamos, o que fazemos e para onde vamos. E hoje teremos o tema sobre iniciação científica e monitoria. Estamos contando com a participação de João Pedro Trindade, Geisa Barros e Eduardo Augusto. Eu vou convidar os participantes a se apresentarem, falar o seu nome, idade, para a gente conhecer um pouco vocês. Boa noite, eu sou João Pedro Trindade. Eu tenho 21 anos, sou daqui de Salvador mesmo, e eu não participo de nenhuma entidade. Eu tô fazendo só o IC mesmo, atualmente. Bom, eu sou Geisa Barros, tenho 25, já tô, eu diria que na reta final de curso, e já fiz dois períodos de C, 2,5, e agora eu tô fazendo o TCC. Já puxando o gancho para o início para o tema da reunião, tem a ver com a iniciação científica. Então, já concluí todos os meus períodos de iniciação científica, estou nessa reta final. Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Eduardo Augusto, tenho 23 anos, eu vim de Rio Real, aqui no interior da Bahia, e atualmente eu participo do Grupo de Sistemas Elétricos de Potência, o GCPI, o I3EPES, e também faço parte da diretoria do ramo I3E em si. Bom, agora que vocês já conhecem os nossos convidados, vamos começar a falar um pouco, né, sobre o tema do nosso podcast, desse nosso episódio, que é a iniciação científica, né? Então, para a gente começar, queria saber de vocês, o primeiro que levou, né, vocês a participarem de uma iniciação científica e como é participar de uma iniciação científica, né? Como é essa rotina de vocês com isso? O que me fez começar foi que eu queria participar mais, né, de algumas coisas da faculdade. E eu já estava com isso na cabeça quando Vitaly, no meio da aula, puxou o gancho do assunto que ele estava dando, de tecnologia dos materiais, e começou a falar da proposta de IC que ele tinha. E falou, se tiver alguém interessado, eu tenho uma bolsa, vocês me mandam e-mail. Eu cheguei em casa, mandei e-mail para ele e consegui a bolsa, né? É, é ok, é relativamente tranquilo, eu tenho achado, fazer o IC. A gente tem uma reunião por semana e em que ele fala, faça isso, 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 e eu faço isso, 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 e ah, apresento os resultados, né, da semana anterior e qualquer dúvida que eu tive. Para mim aconteceu parecido. Eu não tava, só que eu não estava planejando, não tinha planejado nada. E um professor, que na época era professor substituto e doutorando da UFBA, mencionou por e-mail, falou por e-mail para os alunos dele de uma oportunidade de iniciação científica, tinha os requisitos lá, e tinha uma mini seletiva com ele e o orientador. Ele seria o tutor do projeto. E eu me interessei e não estava planejado, tinha entrado em algumas outras entidades nessa época, não fiquei nem um mês, larguei tudo e fui para essa oportunidade de ser. E não me arrependo, acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Mudou o meu rumo de graduação. No meu caso, assim como o João Trindade, eu estava a fim de fazer alguma coisa aqui na universidade que seja diferente de apenas assistir aulas e tal. Eu queria participar de alguma entidade estudantil. Bem, que eu entrei no GCPI, que é um grupo de pesquisa, e lá, como eu acabei de falar, é um grupo de pesquisas que fazem pesquisa. Então, tem vários projetos de iniciação científica por lá. Então, basicamente, eu entrei lá e já fui encaminhado para um projeto, só que eu não comecei logo de cara. Recebi, eu estive recebendo um treinamento. Só que aí, para eu entrar na iniciação científica, de fato, o que aconteceu foi que um dos membros desse grupo, que estava fazendo a iniciação científica, teve que sair do meio. Ele já tinha feito 3 meses e ele teve que sair, e daí o professor resolveu chamar alguém para substituir ele e acabou me chamando, e eu substituí. Daí eu comecei, foi um pouco bagunçado, né? Porque já tinha 3 meses de projeto, eu tinha que
dar conta do que é que já tinha acontecido, o que é que ele tinha feito, aprender tudo que ele fez e tal. E foi assim, no começo eu fiquei um pouco assim, assustado, né? Caramba, já são 3 meses, será que eu vou dar conta mesmo? E acabei dando. Não foi tão difícil assim, né? Mas rola aquela pressão, né? Mas, no geral, tem sido legal. Tipo, você aprende um monte de coisa, dependendo da- do projeto que você esteja participando, né? Então, eu aprendi muita coisa, assuntos que eu não estudaria durante a graduação normalmente, softwares que eu não aprenderia naturalmente. Então, tem sido uma experiência muito boa. Eu tenho relacionado, obviamente, potência, né? Exato. Pois é, porque o meu já é de uma área afim, correlata, mas não tem muito com a engenharia elétrica. É mais da área de aprendizado de máquina, uma coisa que é do mesmo universo. Mas o meu orientador é dessa área. Interessante como tantos mundos coexistem na universidade. E no nosso departamento, no nosso colegiado, né, que é igual. Eu queria perguntar, Eduardo, como foi pra. Como foi com a bolsa? Tipo, você recebeu a bolsa do cara ou você, tipo, tá fazendo sem bolsa? Como tá isso aí? Rolou uma transferência de bolsas, basicamente. A bolsa dele foi cancelada e foi levado para o meu nome. Tive que fazer todo um processo burocrático e tal, e é isso, deu certo. Só que, tipo, ele recebeu os 4 primeiros meses de bolsa e eu vou receber os 8 meses restantes. Não são Sim, um sim. ano inteiro. Então, continua de onde parou e vai terminar na data que estava previsto para terminar. Então, basicamente não muda nada. Entendi. Na minha terceira também, só que eu saí, né? Eu saí na metade e também uma pessoa me substituiu e foi mais ou menos nesse esquema. Só que foi bem metade, certinho. Você falou terceira? Foi. Exatamente. Muito legal. 2 anos fechados e um que eu não interrompi. Gente, não é difícil, tipo, mais difícil ainda é você começar uma pesquisa, né, que alguém já estava desenvolvendo, porque assim, eu imagino, né, Eduardo até falou um pouco desse frio na barriga, assim, no início, de não saber, né, como que funcionam as coisas, mas pegar uma IC de alguém, né, que já começou, não é muito mais difícil do que você pegar uma do zero? Hum, Cara, é porque, tipo, é porque depende também do projeto que o professor faz, né, do planejamento que ele faz. O planejamento desse meu colega, né, de grupo, era de que, tipo, no primeiro mês ele ia apenas fazer um levantamento bibliográfico, estudar o software, estudar alguns assuntos e tal. Aí no segundo mês que ele já começava, de fato, a fazer as coisas, a programar. Porque, por exemplo, tem que programar. Então, ele usava Python e, tipo, ele passou esse tempo todo estudando e se preparando. Então, quando eu entrei, eu tinha que continuar de onde ele parou. Então, tipo, eu não tinha esse tempo que ele teve de me preparar, estudar o software, estudar Python, estudar o assunto e tal. Tipo, o professor, obviamente, ele me deu um tempo a mais para fazer isso, né? Só que tinha que ser um pouco mais corrido para continuar seguindo o planejamento certinho e terminar do jeito que deveria terminar. Então, no fim não foi tão difícil, só que deu essa pressão de caramba, será que eu vou conseguir? E acabei conseguindo, cara. Eu tô bem tranquilo atualmente. Oi, que legal. E aproveitando até, né, que vocês já falaram, começaram a falar um pouquinho, Geisa, até especificou um pouco mais da IC que ela fez. Mas queria saber de vocês, né, um pouco da pesquisa que vocês desenvolveram, né? Qual área, né, que vocês pesquisaram? Como é, assim, né, se sentir um pouco pesquisador? Para vocês falarem também um pouco das atividades que vocês desenvolveram, né? Se vocês desenvolveram atividades em laboratórios ou não. E também um pouco das aplicações práticas que as pesquisas de vocês têm. Bom, a minha pesquisa é sobre absorvedores reconfiguráveis baseados em materiais de mudança de fase, são várias palavras com significados, eu juro. É da área de fotônica, né, que é de telecom. A fotônica é basicamente o estudo de informação propagada através de luz, né? Então, geralmente, o fibra ótica, né? Então, tem vários componentes na fotônica que são basicamente o que trata essa luz, né? Então, os absorvedores são um desses componentes que absorvem certo espectro da luz. E o problema é que esses componentes são muito pequenos. Tipo, as estruturas que a gente está trabalhando têm, tipo,
200 nanômetros de comprimento, sabe? Então, não dá para você tirar uma camada de 20 nanômetros desse componente e trocar por outra coisa, para ele absorver outro espectro. Então, uma das soluções é você usar materiais de mudança de fase, que são os materiais especiais que, quando você aquece ele do jeito certo, ele passa de uma fase cristalina para uma fase amorfa. E se você aquecer de outra forma, ele passa da amorfa para cristalina de novo. E se você escolher o material certinho e o comprimento certinho, dá para você ter esse absorvedor com um espectro de absorção que basicamente se move. Você pode trazer ele de tantos nanômetros para tantos outros. E basicamente a pesquisa foi, nos primeiros meses, entender o que é principalmente o material de mudança de fase. A primeira parte, a grande maior parte da pesquisa no início foi entender o que são esses materiais e depois começar a gente pegou alguns dados de um banco de dados, né? De índice de refração, índice de extinção, e fez alguns programas para ver, porque ele pode estar na fase completamente amorfa, na fase completamente cristalina, ou em uma mistura dessas duas. E aí a gente fez uns programinhas no Octave para ver, tipo, em qual fração de cristalização, onde estaria cada um desses índices. E depois disso a gente entrou para o Consol, que é um programa específico para calcular, para resolver equações de eletromagnetismo, né? Então a gente desenha lá a estrutura, bota os materiais, bota as propriedades dos materiais e ele resolve, ele mostra os espectros, os gráficos certinho, qual parte da luz ele absorve. É um programa bem interessante. Quanto aos laboratórios, existe na Politécnica o laboratório de fotônica, acho que é Fotonicon o nome. É uma sala com vários computadores, mas nenhum deles funciona. Então a gente teve que. Eu digo a gente porque eu estou trabalhando com João Vitor Teles, né, também, né? A pesquisa dele é bem parecida, então a gente trocou bastante informação nesse tempo. Então a gente principalmente trabalhou em casa mesmo, com os nossos computadores. E é isso aí. Então, apesar de esse período todo ter sido com o mesmo professor orientador, que é o professor Simas, e no mesmo laboratório de sistemas digitais, foram áreas distintas de pesquisa, se eu posso dividir assim. Tudo dentro desse tema gigante de aprendizado de máquina, mas essa primeira iniciação científica eu tô com o LinkedIn aberto aqui para eu não esquecer o nome do artigo. A gente publicou um artigo no SBRT, que é um nome meio grande. O nome é Sistema Fuzzy para Detecção de Novidades em Inspeção Não Destrutiva por Ultrassom. Isso do primeiro. A detecção de novidades é um termo de aprendizado de máquina, lógica fuzzy, sistema fuzzy porque usa uma lógica fuzzy, não binária, e inspeção não destrutiva por ultrassom porque era o projeto físico do meu tutor, que era o projeto de doutorado dele, com ultrassom e peças de metal. Já a outra parte, que é da segunda IC em diante, até agora, o TCC, o laboratório está com uma parceria muito boa. De vez em quando tem, inclusive abrindo parênteses, de vez em quando tem palestra. Teve uma palestra com o spokesperson do Atlas, do CERN. Então, é sobre física experimental de partículas. Deixa eu refrasear. É sobre aprendizado de máquina aplicado à física experimental de partículas. Então, é bem empolgante, assim, uma coisa bem. Essa parceria da UFBA e algumas outras universidades brasileiras com um acelerador de partículas que fica ali na fronteira da França e da Suíça. Então, é um grupo de pesquisadores, eu digo, claro, os doutorandos e pós-doutores e o pessoal do mestrado, né? É um pessoal que se dedica, se esforça para. Cada um tem uma parte, né? Mas é associado a novas descobertas quando você acelera duas partículas, colide duas partículas
e a gente está falando basicamente de prótons, e a descoberta de novas partículas também, como mais recentemente o bóson de Higgs, a gente trabalha com classificação de fótons, de elétrons, em relação a jatos, tudo isso a partir do acelerador de partículas. E, claro, esse laboratório, ou melhor, o meu orientador é mais voltado para a área de aprendizado de máquina, então minha linha tem sido acompanhando essa linha de técnicas de aprendizado de máquina, redes neurais, essas coisas. O meu projeto de pesquisa é em distorções harmônicas, que basicamente, em sistemas elétricos potêncios, nós temos tensão alternada. E quem é da área de elétrica, estuda sobre isso, sabe que tensão alternada, ela está na forma de... Ela é uma onda senoidal, né? E na prática, essa onda é... Na prática não, na teoria, essa onda é perfeitamente senoidal. Só que na prática, devido a diversos componentes, elas acabam sofrendo um tipo de distorção, que são chamados de distorções harmônicas. Então, basicamente, eu tenho um software, que é o ATP Draw, e nesse software foi modelado um sistema elétrico de potência que existe aqui no mundo de verdade, é um sistema de verdade que existe lá nos Estados Unidos, no estado do Arizona. E esse sistema elétrico, ele foi modelado nesse software e com ele eu faço simulações usando cargas harmônicas, que são cargas que inserem corrente harmônica no sistema e causam essas distorções que eu falei. Então, basicamente, eu faço simulações fazendo diversos cenários de como essa carga harmônica é inserida no sistema. Uma vez ela é conectada em tal barra, outra vez é conectada em outra barra, outra vez outro tipo de carga harmônica inserido. Em um certo instante da simulação, a microrrede é separada da rede principal e passa a operar de forma independente. Quem não é da área de elétrica, eu não sei qual é o público-alvo disso aqui. Eu sinto muito, você não vai entender nada do que eu estou falando. Quem for calor também não vai entender muita coisa. Mas, enfim, basicamente, eu faço simulações e utilizando o Python, eu faço um código que ele abre os arquivos dessa simulação e basicamente faz um tratamento de dados que contém naqueles arquivos. Monta planilhas, monta gráficos, calcula alguns índices e com isso eu consigo ver o que é que está acontecendo, como que essas cargas harmônicas estão interferindo no sistema, como é que elas estão atrapalhando, quão forte elas são e tal, quais são os efeitos que elas causam. E é basicamente isso. Quanto à parte de laboratório, não foi necessário, porque eu apenas utilizo um notebook, utilizo o software que eu falei, utilizo Python, né, que eu escrevo os scripts, e tudo isso tem sido necessário, o suficiente, no caso. Um dos temas também, né, do nosso episódio é sobre monitoria. E aí, temos aqui Eduardo, que fez a monitoria, né, para uma matéria de engenharia elétrica. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para ele sobre como foi esse processo para se tornar monitor de uma disciplina, qual disciplina você foi monitor, e como foi a experiência assim, de ministrar aula. Bom, eu ministrei semestre passado, 2023.2, a monitoria da disciplina de análise de circuitos 1. Bom, basicamente, quando eu estava cursando essa matéria, foi uma matéria que eu gostei muito, tá ligado? Foi a primeira matéria assim que eu falei, caramba, eu tô no curso certo, eu gosto disso. E daí eu gostava muito da professora também, e eu queria ter esse contato com a disciplina, ajudar outras pessoas. Eu sentia que eu podia fazer isso e também, quando você está fazendo a graduação, acho que em algum momento você se questiona assim, será que a área acadêmica é que eu quero seguir? Então, tipo, fazer monitoria é uma coisa que eu acho que te ajuda, assim, a
matar essa dúvida se é algo que você realmente vai curtir fazer ou não, enfim. Para eu me tornar um monitor, eu já tinha falado com essa professora que ministra a disciplina, quando eu estava fazendo a disciplina, que no semestre seguinte eu ia querer fazer essa monitoria. Só que aí ela acabou não sendo a professora de disciplina, era a Luciana, né? E acabou sendo Daniel. E como ele é orientador do grupo que eu faço parte, o GCPI, ele me chamou. Ele falou, então, venha ser monitor da disciplina, me ajudar e tal. E eu aceitei, eu junto com outro colega, e foi assim que eu entrei, né? Tipo, você tem que assinar uns documentos e tal, enviar alguns documentos, coisas simples, e daí você se torna monitor. E tem sido. Foi bem legal, cara. Tipo, bastante pessoas compareciam, né? Eu acho que uma das coisas frustrantes da monitoria é ninguém aparecer. A menos que você só esteja lá para ganhar um certificado ou uma bolsa. No meu caso, era voluntário. Eu realmente queria fazer aquilo, eu tinha interesse. Então, era meio chatinho quando não aparecia ninguém, mas no geral sempre aparecia. E, e era bem legal, sabe? Eu conseguia manter uma comunicação legal com o pessoal. Basicamente, o que eu fazia era, eles chegavam lá, tiravam dúvidas, às vezes queriam resolver algum exercício, às vezes chegavam lá, não sabiam exatamente o que fazer, eu falava, então bora fazer algumas questões aqui do livro. Eu tinha provas antigas, né? Também fazia umas questões de provas antigas. E basicamente, meu método, né, era dar, qual que é a palavra? Protagonismo para o aluno que está lá querendo aprender. Então, eu não só chegava no quadro e fazia a questão toda sozinho. Eu dava o piloto para ele falar, ó, tente fazer aí o que você não conseguiu, eu estou aqui e vou te ajudar. Então, foi bem legal, cara. Eu gostei muito disso. Pô, que massa. Eu imagino que realmente deve ser frustrante, né? Você, como monitor, ir lá e realmente não aparecer os alunos. Entendo também os alunos, né, que às vezes são tantas demandas e fica meio complicado comparecer às monitorias. Mas, enfim, Eduardo falou aí, né, um pouco sobre o quanto a monitoria ajudou ele na questão de, tipo, ter uma noção sobre seguir a área acadêmica ou não. E aí a minha pergunta para vocês agora é que a gente sabe, né, que a carreira acadêmica não é só simplesmente dar aula, tem muito da pesquisa também. Então, queria saber de vocês, né, se participar da iniciação científica, né, desenvolver uma pesquisa enquanto graduando, despertou em vocês o desejo, né, de seguir a carreira acadêmica ou não? Isso é difícil. Pois é. Para mim, pessoalmente, eu ainda pretendo trabalhar de fato na área, mas certamente me deu um apreço maior por pesquisadores. É um trabalho bem interessante, bem gratificante mesmo. Ah, eu sempre digo, sempre que me perguntam sobre fazer IC, eu digo que vale a pena, porque no final, todo mundo aqui vai ter que fazer TCC. TCC é pesquisa. Então, é muito bom a gente ter, né, eu imagino que Geisa tenha mais direito para falar sobre isso, mas ah, é muito bom a gente ter essa visão antes de o que funciona, o que não funciona para pesquisa. Também ajuda a você ter um tema, né? Com certeza. E o que tipo de tema você pode fazer é, é algo que realmente expande horizontes, sabe? Eu acho muito interessante. Foi uma experiência muito boa. Com certeza, eu concordo. Eu só não concordo, eu tenho direito, eu não tenho direito extra de nada. Inclusive, eu nem. Eu falo TCC por força do hábito, mas tecnicamente é PCC, que é o projeto, né? Tecnicamente nem é o projeto para fazer o TCC, que é o semestre anterior. Mas eu concordo contigo, facilita bastante. Inclusive, eu não vou citar nomes, mas eu vejo gente tendo uma certa dificuldade de até se achar de com quem fazer o seu projeto obrigatório, né, de conclusão de curso, porque não se situou entre os professores ou de área de interesse. Então é importante ter um pontapé inicial. Que não seja essa a sua única motivação, né? Acho que também entrar na IC querendo fazer TCC também não é a melhor das motivações. Mas é um incentivo, com certeza.
Cara, pra mim essa é uma pergunta bem difícil, porque eu sou o cara mais indeciso desse planeta. Então, eu tô sempre jogando, eu tô sempre falando, ó, isso aí, o Eduardo do futuro que resolva. É um pensamento péssimo, né? Porque uma hora eu vou ter que resolver, mas Eu também falo isso basicamente, constantemente pra mim. basicamente, tipo, o que eu penso é que se você é uma pessoa indecisa como eu, se joga nessas coisas, sabe? Tenta procurar uma iniciação científica, tenta fazer monitoria, porque isso com certeza ajuda muito a você saber o que quer. Por exemplo, entrar no grupo do GCPI, fazer essa pesquisa, me ajudou a observar que potência é a área que eu quero seguir. Atualmente, antes de entrar no grupo, de fazer essa pesquisa, era uma coisa que eu ainda não fazia ideia, não sabia o que é que eu vou seguir. E agora eu já tenho essa noção. Agora, carreira acadêmica específico, área de pesquisa, eu já não sei muito. Então, se fosse para fazer carreira acadêmica, eu provavelmente daria aula, mas antes eu seguiria um conselho de um professor, o professor Kleber mais especificamente, que ele falou que o que ele fez foi, passou 20 anos trabalhando de fato como engenheiro, para daí, então, quando ele se tornar professor, ele poder compartilhar um conhecimento prático, verdadeiro daquilo que ele tem, das suas próprias experiências. Então, é uma coisa que eu faria. Eu acho que eu tenho, o meu principal interesse agora é trabalhar na área, de fato, como engenheiro, e quem sabe no futuro, depois de alguns anos, alguns vários anos, eu possa tentar seguir a carreira acadêmica, mas atualmente não é algo que eu tenho tanta certeza assim. Véi, eu compartilho muito desse sentimento aí, né, de Eduardo quanto à indecisão. E eu acho que o legal dessas experiências, né, extracurriculares que a universidade possibilita para a gente, o bom é justamente porque você vai se descobrindo ali, né, à medida que você vai Sim. participando disso. E principalmente vai descobrindo também o que você não quer, né? Eu acho que isso também é algo muito valioso quando você está participando de certas coisas também. Enfim, se Sim, conhecendo mais também à medida que. é que nem eu falei agora há pouco, cara. Se você, tipo, você é um calouro que ainda tá indeciso, não tem certeza, cara, se joga nessas coisas. Procura alguma entidade para participar, faz alguma pesquisa, faça alguma coisa, vai ajudar muito. E que nem se ele falou pode até te ajudar a ter certeza de que é aquilo que você não quer fazer. Bom, por exemplo, no grupo que eu faço parte, tem gente que aprendeu que não é, potência não é o que ela quer. Então, as duas coisas acontecem, cara. Se joga alguma coisa, velho. Não fica só parado, alimentando essa indecisão, sabe? Tem muita oportunidade dentro da faculdade e você, com certeza, em algum momento vai conseguir se encontrar. É só se jogar. Sim, sim. E até o João falou, né, que é um nome muito complexo, mas eu juro que faz sentido. Às vezes também acho que dá a sensação, né, já conversando com outros colegas, de que, tipo, as iniciações científicas, né, as pesquisas são complexas, né, são de temas muito complexos, e aí às vezes bate nas pessoas no sentimento de, eu não tenho conhecimento, não tenho tanto conhecimento para aquilo, né, não me acho capaz de seguir aquilo ali. Mas eu acho que o pensamento é justamente o contrário, né, é uma oportunidade de você estar aprofundando, conhecendo muitas outras coisas que a gente não vê na sala de aula, né. Com certeza. A maior coisa que eu ouço quando eu converso com outros amigos que fazem iniciação científica é que o início é sempre aquela correria para você aprender os termos mais básicos daquela área, sabe? De porque Sim. porque os temas, sempre que você pergunta, eu não sei se vocês já ouviram nomes de temas de iniciação científica, alguns, mas todos eles são assim. Todos eles são tipo uma mistura de palavras que não significa nada para um leigo. E e quando você chega lá, você é um leigo naquele assunto. Então, é sempre é sempre ter que pesquisar muito no início para você entender o mais básico e é realmente uma sensação muito boa você chegar a um ponto que você pensa, eu sei alguma coisa sobre isso, sabe? Eu poderia explicar isso para alguém. Agora, uma dúvida, gente. Quando vocês começaram a fazer iniciação científica sei lá, né, o professor apresentou o projeto e deu esse tema que geralmente é um monte de palavras realmente que soa meio complexo.
Vocês sentiram, de alguma forma, assim, aflitos no sentido de, meu Deus, será que eu vou dar conta disso? Ou nesse início, que eu acho que talvez seja um momento mais difícil por você estar começando essa caminhada de ser pesquisador, né, entre aspas, vocês tentaram desistir em algum momento? Eu não. Tipo assim, teve alguns momentos que eu fiquei, principalmente na hora de fazer o relatório parcial, que eu tava, eu estava malucando para escrever o relatório. Eu escrevia um tempão, um dia, e aí eu apagava metade, aí eu escrevia de novo, e aí eu pensava um dia, não, hoje eu não vou fazer nada sobre isso, hoje eu não vou nem pensar sobre isso. Aí no próximo dia eu escrevi um bocado também. O relatório parcial me deixou, me quebrou um pouquinho a cabeça. Mas, é, mas não, tipo, eu sempre pensei, eu vou fazer isso até o final, sabe? É, mesmo que eu tava estressado para terminar o relatório parcial, eu, eu sabia que uma hora, depois que passasse o prazo, eu ia ter terminado e ia estar de boa. E aí era só pensar no relatório final e fazer ele um pouco antes do prazo dessa vez. Nos ensina essa tranquilidade. Véi, depois do prazo, não tem mais. É muito simples. Uma hora vai acabar. É. Mas até lá, pô, é um grande processo. Precisa de Não, muita terapia. de fato, é um processo. É um processo. Cara, comigo, que nem eu falei, é um caso mais particular, né? Como já tinha outra pessoa assumindo, né? Quando eu recebi esse convite do professor de assumir esse projeto, eu fiquei muito aflito de caramba, será que, tipo, ele já passou esse tempo todo fazendo esse monte de coisa, será que eu vou dar conta? Então, acho que eu tive um caso um pouco mais especial nesse sentido, assim, certeza. Eu pedi opinião de outras pessoas, eu passei mais de uma hora andando para um lado e para o outro, pensando, caramba, o que é que eu faço? Será que eu aceito? Será que eu não aceito? E acabei indo, né? Então, no começo, para mim, por esse motivo, né, de estar continuando o trabalho de outra pessoa, foi, assim, um pouco um apertozinho de mente, assim, de insegurança, de saber se não ia dar certo, mas, cara, nossa mente, ela gosta de nos auto-sabotar, né, velho? Ela inventa muita coisa e no fim você percebe que nem era tudo isso, né? Eu me identifico muito com o João nessa parte do relatório parcial, porque eu também quebrei muito a cabeça com essa parte, cara, meu Deus. E eu sou péssimo em escrever também, né? Eu passava uma hora para escrever um parágrafo, aí eu falava, não, não tá bom, meu Deus do céu. Eu acho que a parte mais puxada foi justamente escrever esse relatório. Mas deu certo, que nem ele fala, que nem ele falou. Só colocar na sua cabeça, velho, vai acabar uma hora. Tem um prazo, depois daquele dia ali que você entregar, já foi, você vai estar em paz, e é isso. Essa sensação é muito boa de dever cumprido. Uma hora você vai ter essa sensação, é só você é, puxa, apertar um pouco sua mente, né? Mas vai dar certo, cara. Paciência. Essa sensação de dever cumprido é tudo, né? Mas vocês falaram um pouco de aperto de mente. Qual foi, né, o maior aperto de mente, assim, a maior dificuldade, frustração que vocês enfrentaram, né, enquanto estão agora, né, fazendo isso? Principalmente os prazos, né? O relatório parcial, como eu já falei, e agora tem também o seminário, que eu já passei o dia inteiro pensando sobre ele. São principalmente esses dois. A parte da pesquisa em si mesmo foi bem tranquila para mim, porque por mais que Vita ele tenha o nome, tenha o título de cavaleiro, ele foi bem tranquilo, ele foi bem didático mesmo. Quando estava apresentando um assunto, quando ele falava quais artigos era para eu ler, sabe? Ele me entregou muita coisa. Então foi bem tranquilo na parte da pesquisa, do que fazer. Ele sempre falou muito bem, tipo, faça tais simulações, pesquise sobre isso. Me mandava vários artigos. Então essa parte foi bem tranquila. Só o de escrever mesmo, que não é meu forte. E agora fazer um vídeo, véi. Acho que isso faz toda a diferença, realmente. Você se entender, né, com o orientador, quanto você está disposto a correr atrás, claro, e o quanto
existe essa comunicação e essa ajuda faz total diferença. Com Muito certeza. importante. É bem interessante ter esse contato mais próximo com o professor, sabe? Eu acho que o aperto de mente mesmo é sua própria mente que cria muitas vezes, sabe? Porque você fica pensando assim, se realmente vai conseguir fazer aquilo, mas no fim você consegue, tá ligado? Só é, não deixar sua mente te dominar tanto, sabe? No fim das contas, não a gente fala do nome, a gente cita essa coisa de aperto de mente, mas para mim, minha experiência, todo o processo em si não é uma coisa que eu falo, putz, acabou com minha mente, estragou comigo. Não, muito pelo contrário. No fim das contas, as coisas dão certo e é muito gratificante, cara. É muito gratificante quando você passa algum tempo pensando em uma coisa e você encontra uma solução. No fim das contas, não é uma coisa que eu estou fazendo, que eu fiz e falei, putz, foi chato, foi difícil. Não, é uma coisa que eu falo, que eu olho para trás e falo, foi legal, foi muito bom, cara. Massa, gente. Ainda assim, nesse tópico, né, digamos, sobre desafios, dificuldades que vocês possam ter enfrentado, a gente sabe que iniciação científica, né, na teoria temos que dedicar 20 horas semanais, né, para fazer as atividades, as pesquisas e tal. Como é para vocês, como foi o processo de se organizarem também com relação às disciplinas do curso, né, as disciplinas curriculares? Que em engenharia elétrica, geralmente, assim, semestres tem muitas disciplinas e tal. Como é que foi para vocês se organizarem com isso, para conseguir, né, continuar tirando boas notas, conseguir estudar direitinho? Como é que foi essa organização? Tirando boas notas, eu não garanto. Eu realmente não posso garantir nada. A gente É sonha. uma coisa atropelando a outra, não tem. Eu realmente. Pra mim, eu peguei menos matérias, né? Eu tava pegando geralmente 7, aí esses 2 semestres eu peguei 5 e agora 6. Eu não garanto boas notas em eletrônica analógica, porque essa é certamente uma das matérias que tem nesse curso, tá? Mas as outras eu consegui lidar. E é isso, eu geralmente fazia a pesquisa entre os estudos, né? Principalmente a parte de ler artigo, que geralmente é algo que a gente não faz muito no curso, né? A gente pode ler livro, mas o que a gente está procurando no livro é o assunto que foi dado em aula. A gente está mais revisando do que aprendendo algo novo em livro. E eu, tipo, dedicava algum tempo para ler os artigos, né? Mas em geral, eu empurrei um pouquinho os estudos para lá, outras coisas que eu fazia no dia para cá, e achava um tempo para poder fazer simulações, fazer as pesquisas, estudar o que eu tinha que estudar para a iniciação científica. Cara, eu concordo com o João. A eletrônica analógica, de fato, é uma das matérias desse curso. Meu Deus. Cara, basicamente, eu sou meio maluco, sabe? Tipo, é uma coisa que eu não recomendo pra ninguém. Não ouçam o que eu falo e usem como referência, porque eu não, eu sou péssimo em me organizar. Tem muita gente que tem sua agenda semanal, tal dia eu vou fazer isso, hoje eu vou estudar tal matéria, amanhã eu vou trabalhar nisso, não sei o quê. Eu não faço isso, eu simplesmente improviso todo dia. Então é uma pergunta muito difícil de responder, assim, como que eu me organizei? Porque nem eu sei. Basicamente, eu olho assim, putz, qual é a maior demanda? O que é que vai ser mais difícil? O que é que vai ser mais recente? E me organizo com base nisso. Então, a minha iniciação científica, toda sexta-feira, o grupo que eu faço parte, né, onde eu faço pesquisa, tem uma reunião e todo mundo tem que dar um repasse do que está fazendo, do que fez ao longo da semana, né, dos seus projetos, coisas de fora, etc. Então, toda sexta-feira eu tinha essa reunião, então toda sexta-feira eu tinha que entregar um resultado, independente se eu tenho alguma prova importante para fazer, se eu tenho vários trabalhos para entregar. Não, toda semana eu tenho que dedicar um tempo para para focar na minha pesquisa, né? E eu fazia isso de alguma forma. Como? Eu não sei, porque eu improvisava, cara. Eu não recomendo isso para ninguém. Se organizem, não seja como eu. Façam as coisas direito, porque eu não sei, cara. Não é dessa forma que eu trabalho.
Pior que no final do semestre passado, teve uma ou duas semanas que eu cheguei pro professor e falei, velho, eu consegui fazer isso aqui, do que você pediu. porque, porque eu tive duas, três provas essa semana, não deu pra. Não funcionou pra eu fazer tudo. Mas geralmente na semana seguinte eu apertava mais o passo e conseguia entregar mais. Eu tô vendo agora a pergunta de Lu no chat, de como funcionou pra mim. Gente, é assim, eu tô na reta final, mas é realmente uma coisa atropelando a outra, porque tem que saber se organizar e nem sempre a gente faz o balanceamento certo. Eu acho que eu incentivei muito mais, priorizei muito mais essas atividades extracurriculares e nem sempre a gente acerta, né. Então, esse equilíbrio nem sempre funciona tão bem assim não. Vai errando e acertando, que não tem jeito. Eu acho que pela minha resposta, eu dei a entender que eu sou mais organizado do que eu sou. Eu sou que nem você, Eduardo. Eu tô freestyle também. Eu faço o que parece mais problemático no momento. E, cara, é uma coisa muito caótica também, porque, tipo, tem momentos e momentos. Tem uma hora que você tá indo bem, tá fazendo tudo bonitinho, mas tem horas que as coisas apertam um pouco mais. Você, putz, pensa, caramba, como é que eu vou resolver isso? O que é que eu vou ter que estudar? Será que eu consigo conciliar com essa prova que vai ter, com isso que vai ter? Então, tem momentos e momentos. Tem uma hora que tá indo tudo fluindo tranquilamente, tem a hora que tudo junta de uma vez. Então, é uma coisa muito caótica, sabe? Mas não acaba com o seu semestre, com suas matérias. Não, cara. Tipo, dá para fazer as duas coisas, né? Então, se você for fazer uma iniciação científica, eu diria para você já pensar na quantidade de matérias que você pega, quais você vai pegar, organizar os horários. Uma coisa que eu fiz foi pegar uma matéria a menos, né? Eu naturalmente pegaria 7 matérias, peguei 6. Ainda é muito, né? Mas, tipo, eu ainda não tinha certeza, né? Eu pensei, vou ver no que vai dar. E por enquanto tem dado certo, sabe? Então, mas é momentos e momentos, pessoas e pessoas, sabe? Acho que cada um vai ter sua experiência e cada momento vai ter uma reação diferente. É muito caótico. Muito bom, gente. É, já estamos seguindo, né, para nossa reta final aqui do nosso episódio. Antes de tudo, gostaria de agradecer, né, pela presença de vocês aqui com a gente. E para finalizar, assim, nosso episódio, qual conselho vocês dariam, assim, para quem tem interesse ou para quem tem dúvida também de começar uma iniciação científica, uma monitoria? Eu vou repetir o conselho que eu recebi e não segui, de um professor de lá de estatística, que é: deixe sua grade, sua carga horária mais ou menos 70% para a grade curricular mesmo, convencional do curso, e 30% para o restante. Não se desvie muito mais nem muito menos de nenhuma das 2. E porque o nosso curso é muito difícil, eu tô falando, a gente já encarou muita coisa, ainda tem muita coisa pela frente, eu também não venci todas as coisas, falta o final do curso é o pior. Então, a gente precisa priorizar a grade e também não pode se ficar só nela, porque também temos que, né, a gente também tem que se preocupar com o mercado de trabalho, então também tem que desenvolver algumas outras habilidades nesse sentido. Então, acredito que esse ratio de 70% 30 é um bom conselho que eu não segui. Vixe, rapaz, ainda pior é. Eita. O quê? Bom, eu acho que o que eu vi muita gente. Eu vi muita gente fazendo, né? No meu caso, eu só encontrei o IC porque o Vitor falou na sala. Mas eu vi muita gente e ouvi que isso funcionou de basicamente só chegar em um professor que você gosta, falar e, tipo, começar a encher o saco dele. Ei, você não quer fazer isso comigo, não, hein? Você não quer criar um grupo de pesquisa sobre tal coisa, não? Porque tem alguns professores muito bons no nosso curso. E é muito bom você ter essa proximidade com o professor, você
você poder fazer isso com algum professor que você respeita, sabe? Que você gosta. É muito interessante. Eu acho que um conselho interessante também é você se conhecer no curso, sabe? Tipo, no sentido de saber o que é que você é bom, o que é que você tem mais facilidade, mais dificuldade, porque não adianta assim você querer ingressar a um IC, sendo que você ainda não conseguiu organizar sua rotina, é, às vezes você mora muito longe, você ainda não conseguiu se dar muito bem em algumas matérias, então, tipo, se conheça um pouco mais, se organize, limite a quantidade de matérias que você vai querer pegar naquele momento, porque, tipo, eu penso que a gente não precisa ter tanta pressa assim nesse curso. A gente não precisa atrasar ele totalmente, mas também a gente não precisa querer fazer uma speedrun, correr pra caramba. Então tenha paciência, sabe? Conheça suas limitações. Na hora que você faz a sua pesquisa, se você pensa que um número X de matérias vai acabar te atrapalhando e você precisar diminuir, sem problema, sabe? Só não precisa diminuir de forma absurda. Nem Diza falou, né? Tem uma razão assim do quanto que você vai se dedicar àquilo e o quanto que você vai se dedicar à sua graduação. Quanto à monitoria, a monitoria já é uma coisa bem simples, na verdade, não é uma coisa que vai te atrapalhar em nada. Dependendo do professor, né, que você vai entrar em contato para fazer a monitoria, mas normalmente o professor que eu fiz, por exemplo, Daniel, ele falava que, olha, não deixe isso atrapalhar a sua graduação. Tipo, na hora que eu queria organizar os horários e tal, eu perguntava para ele o que é que você acha que é bom, e ele falava, olha, apenas não se aperte muito nisso, foque na sua graduação, não deixe isso te atrapalhar. E a ideia é essa, porque para fazer uma monitoria, você vai ajudar outras pessoas, mas também você não vai fazer isso atrapalhando você. Então, tem professores que são bem legais nesse sentido. Eles falam para você, olha, não se atrapalhe tanto, sabe? E é uma coisa que não vai atrapalhar. Na verdade, é bem legal, assim, ajudar outras pessoas e tal, ter um pouco desse contato, assim, de ensino, caso você seja uma pessoa muito indecisa. Então, é uma coisa super tranquila de se fazer, sabe? Você não precisa, eu acho que monitoria não é uma coisa que você precisa quebrar muito a cabeça, poxa, será que eu quero? Será que isso vai atrapalhar? Não, não vai. Não vai. Se você quiser e pensa que é algo que vale a pena, vai fundo. Vai valer a pena, não vai te atrapalhar em nada, você não vai ter nada a perder. Não é tão assim, algo assim que você tem que pensar tanto como a iniciação científica, que já é algo que de fato você precisa pensar mais, né? Já que é um ano que você vai ficar trabalhando naquilo, sabe? Mas no fim das contas, eu não enxergo como coisas que te atrapalham, que te atrasam no curso. Muito pelo contrário, são coisas que te ajudam bastante. Eu acho que é importante ter essa mentalidade, sabe? De que é algo que muito provavelmente vai te ajudar bastante, não só na sua graduação, mas como no mercado de trabalho também. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso quarto episódio da série Eletrotalk. Como chegamos, o que fazemos e para onde vamos. Não esqueçam de curtir, compartilhar e de ficarem ligados nas nossas redes sociais para acompanhar sempre que um novo episódio for lançado. Até mais!